Bom dia, programa Manhã Viva, começando agora, estamos juntinhos aqui na nossa TV Canção Nova Portugal para viver esse nosso momento todas as manhãs. O Manhã Viva está sempre presente e hoje o tema é saúde. Nós vamos estar à conversa com a doutora Joana Inácio, que é nutricionista, e vai nos trazer aqui muitas informações sobre as doenças comportamentais alimentares. Importante conhecermos e conversarmos sobre isso, que é algo que tem afetado grande parte da população. A doutora Joana é da Clínica Contigo, que tem sempre colaborado com Manhã Viva através dos seus profissionais, e nós já queremos agradecer a essa clínica. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para o nosso momento de oração. Vamos rezar? Vamos mais uma vez nos confiar aos cuidados da Virgem, de Nossa Senhora. Queremos nos confiar, nós aqui nos estúdios, toda a nossa equipa, confiar esse programa e confiamos também ao coração de Nossa Senhora, a sua vida, a sua família. Rezamos essa Ave Maria nas suas intenções, colocando tudo que você tem vivido nesse dia de hoje e aquilo que são os desejos, os anseios do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Então, nós temos alguns dados muito importantes referentes a esse tema de hoje, que de acordo com o Programa Nacional, a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral de Saúde, 14% das mortes em Portugal são devido aos hábitos alimentares inadequados e o fator de risco que mais contribui para a mortalidade em Portugal. É preocupante, não é? Então, é realmente importante clarificarmos este tema e nós vamos acompanhar agora um pequeno recado, uma peça com o recado da doutora Gisela Savioli, que é nutricionista também, está lá no Brasil e vai nos falar um pouquinho sobre a importância de nós realizarmos, termos essa alimentação saudável. Vamos acompanhar? Hoje eu vim dar uma dica. Como é que a gente vai ter uma relação saudável com a nossa alimentação? É o grande X da questão. Então, nós estamos assim, começando um ano novo, a gente já tem 1000 planos. Todo mundo começa ano novo dizendo que vai comer diferente, que vai fazer exercício, mas que tal um desafio? Vamos comer comida de verdade? Faça, sei lá, faz essa meta. Não precisa ser muito tempo, 3 semanas. Em 3 semanas você já vai ver a diferença. No momento em que você decide comer aquilo que está, como está lá em Gênesis, Deus fez o que primeiro para a gente comer? Legumes, verduras e frutas. Então, vamos colocar 80% do nosso prato de legumes e de verduras e de frutas? E aí os outros 20%? E a gente coloca, por exemplo, mais peixes, que foi a primeira proteína que o Senhor nos deu, depois aves e ovos, e as proteínas vermelhas, as carnes vermelhas, elas não são proibidas, mas a gente come muita carne vermelha. Então, vamos dar uma revisão nessas porções. Que tal você usar a sua mão, a palma sem os dedos, para você contabilizar o seu bife, que não deveria passar de 100 gramas. Então, vamos começando aí a fazer a diferença. E, gente, é isso, é tão simples e a gente complica tanto. Então, que tal esse ano a gente começar com bons hábitos, comendo comida de verdade? E a gente percebe como que é importante nós termos essa boa relação com os alimentos, saber escolher bem, é isso que a doutora Gisela traz,
Mas nós temos aqui no estúdio a doutora Joana, que também é nutricionista, assim como a doutora Gisela Savioli, né? Uma jovem nutricionista. Seja bem-vinda, doutora Joana. Muito obrigada, bom dia e antes de mais, muito obrigada pelo convite em meu nome e em nome da clínica. É um gosto estar aqui a falar sobre alimentação e um tema tão importante, tal como este de comportamentos alimentares. É verdade. A doutora Joana é licenciada em Dietética e Nutrição, formada em Alimentação Restrita, em FODMAP. Esse tipo de dieta aplica-se na síndrome de intestino irritável e patologias associadas. O objetivo é identificar os alimentos a que a pessoa é intolerante de forma gradual. Olha, já tem aqui um belo currículo, né, doutora? E como que nasceu o seu interesse por essa área, né, da dietética e nutrição? Esta paixão começou muito cedo na minha vida, na adolescência, quando surgiram problemas de saúde, tanto a nível pessoal como a nível familiar, e houve aqui uma procura de respostas para conseguir mitigar alguns dos sintomas que haviam, sendo que o problema de saúde que tive acabou por conduzir a excesso de peso, fui indicada para ir a uma nutricionista e a partir daí consegui ver o impacto que a alimentação tem na nossa vida, porque a minha família embarcou nesta jornada por uma vida mais saudável e todos nós saímos beneficiados, sendo que é preciso, quando se é adolescente, ter aqui o apoio da família e todos mudaram os hábitos, sendo que tanto o problema de saúde que eu tinha foi resolvido e acabou por até a minha família beneficiar de todas estas mudanças. Portanto, qualidade de vida foi aqui o fator que me fez apaixonar pela nutrição. Olha que bonito, né? A sua história bonita, porque através de uma situação que você viveu, hoje está a ajudar aí tantas pessoas. De certeza que ajuda, né? Exatamente. Obviamente é sempre uma sede de conhecimento e querer saber mais e mais para poder ajudar mais e melhor. E qual é a diferença entre dietética e nutrição? Nutrição é o processo biológico inerente aos nutrientes que estão envolvidos na prevenção de doenças e até mesmo no seu tratamento. A dietética acaba por ser uma área interdisciplinar que aplica as ciências da nutrição nas diversas áreas. Entendi. E as pessoas, na maioria das vezes, elas procuram os nutricionistas para emagrecer, né? Mas a gente percebe que o trabalho que a doutora faz é um pouco mais profundo, né? Então eu queria que a doutora falasse um pouquinho dessa questão de identificar, por exemplo, os alimentos que causam intolerância. Exatamente. Em jeito de brincadeira, os nutricionistas não são emagrecionistas, ou seja, não trabalhamos todos com emagrecimento. Obviamente a nossa formação base assim o permite, ajudar quem nos procura nesse âmbito. No entanto, acaba por cada um ter a sua especialidade de acordo com a sua área. O nutricionista pode atuar tanto a nível das políticas nutricionais, pode atuar até mesmo hospitalar ou até mesmo na investigação científica, por exemplo. No meu caso, trabalho na nutrição clínica, maioritariamente na saúde gastrointestinal, como tinha mencionado, sendo que, de acordo com os sintomas que as pessoas têm, dou a orientação nutricional de acordo com aquilo que é necessário. Sim. Doutora, esse nome foi novo para mim, né? Esse FODMAP, é assim que se pronuncia mesmo, perfeito, né? É isso mesmo, sim. FODMAP. O que é esse método, doutora? É um acrónimo do inglês. F significa fermentável, o O significa oligosacarídeos, o D significa disacarídeos, o M, monossacarídeos, o A vem do I do inglês, significa and, e o P vem de polióis. De forma mais simplificada, são componentes que existem nos nossos alimentos que podem fermentar a nível da microbiota intestinal, desencadeando sintomas gastrointestinais em indivíduos mais suscetíveis. Eu fico pensando assim, uma coisa que me ocorre, antigamente a gente não ouvia falar tanto, né, dessas intolerâncias. Até eu brinco às vezes, falo assim, parece que toda gente agora tem intolerância à lactose, né, um exemplo assim prático. Sim. A doutora acha que, ou pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, de fato isso é algo mais novo ou sempre existiu e não se tinha como diagnosticar? Ambas, isto porque de certa forma
Também o consumo de lacticínios não era tão expressivo há uns anos atrás e tem sido cada vez mais comum. Há pessoas a consumir para além de 3 a 4 porções de lacticínios, isto leite, queijo e iogurtes. Portanto, obviamente, a nível de digestão também pode ter aqui algum impacto para quem não tem a lactase, que é a enzima que permite digerir o açúcar destes lacticínios. Sim. Portanto, de certa forma, houve aqui uma moda associada que muitas pessoas acabaram por pensar que eram intolerantes à lactose, retirando estes alimentos, e aí foi uma espécie de moinho. A pessoa, ao retirar esse tipo de alimentos, o nosso intestino acaba por perder a capacidade de os digerir, tornando-se intolerantes aí. Portanto, acabou por ser uma espécie de mudança de hábitos que as pessoas foram tendo, que as podem ter levado a ter essa intolerância. Sim. E essa retirada da lactose, ela é positiva? O que a doutora acha? Ou não precisa, assim, também essa coisa, não se pode tomar leite? A gente ouve muito falar que o leite para adultos, por exemplo, já não faz nenhum efeito. Isso é verdade, doutora, ou é um mito? Depende sempre de pessoa para pessoa. Obviamente tenho pessoas em consulta que não toleram mesmo o lacticínio e aí faz mesmo sentido retirar. Para alguém que já tem hábito de o consumir de forma regular e não apresenta qualquer tipo de sintoma, não há necessidade de o retirar, até porque acaba por ser um alimento bastante completo. Entendi. E esse método, voltando lá, esse método que é o nome são as siglas, né? Agora, ou melhor, as siglas formaram, né? Exatamente. O que significa? Em que patologias ele é indicado? Eu queria que a doutora falasse assim um pouco para nós, para quem está de casa, quais são as etapas que a pessoa precisa passar fazendo esse método? De certa forma, podemos dizer que é um teste de intolerância de forma mais simplificada, porque a pessoa vai experimentar determinados alimentos e vai perceber a sua tolerância perante a quantidade e a frequência. Para explicar um bocadinho melhor, acaba por ser positivo aplicar este protocolo em pessoas que têm o síndrome do intestino irritável, que é caracterizado por obstipação, diarreia, flatulência, até mesmo distensão ou dor abdominal. Portanto, isto pode ser característico de diversas patologias, dependendo do estado de doenças intestinais inflamatórias ou outras doenças crónicas como fibromialgia ou endometriose até. Portanto, dependendo da pessoa que tenho em consulta, analiso se faz sentido ou não aplicar este protocolo, porque hoje em dia, com o dia tão corrido, as bases, digamos assim, e o básico acaba por não ser feito, como mastigar bem, beber água e outros pontos de estilo de vida que é preciso rever. Portanto, não quer dizer que automaticamente, ao ter este diagnóstico, a pessoa precisa de aplicar o protocolo, mas que é preciso ter aqui várias nuances em consideração. Este protocolo passa por 3 fases. A primeira é de restrição, a segunda é a primeira é de restrição, a segunda é de reintrodução e a terceira é de manutenção, em que a pessoa já percebe a sua intolerância e já consegue perceber ao longo do dia que quantidades e os alimentos que lhe causam os sintomas. Então, há uma forma de identificar as intolerâncias. São identificadas através de um exame. Não, acaba por ser a pessoa, por exemplo, isto acaba por ser muito difícil de aplicar este protocolo ou um pouco complexo, porque requer estas 3 fases e implica alimentos que estão na base da nossa alimentação saudável, tal como maçã, pera, alguns lacticínios, também temos aqui as leguminosas. Portanto, são componentes do alimento que acaba por fermentar a nível da microbiota. Portanto, aqui é importante perceber que isto é a base da alimentação saudável e temos de ter aqui alguns cuidados, sendo que, pegando no exemplo da maçã, a pessoa no primeiro dia experimenta uma determinada quantidade, no segundo dia aumenta a quantidade de maçã e no terceiro dia aumenta novamente, por exemplo. E de acordo com os sintomas que vai manifestando, percebemos se aquele alimento vai despoltar os sintomas, se sim, em que quantidade. Ou seja, requer aqui um período ainda de 2 a 3 meses para testar todos os alimentos que existem dentro de cada grupo destas propriedades para perceber assim, a intolerância a determinados alimentos. Entendi. E por que é necessário, é importante, doutora Joana, que as pessoas sejam acompanhadas, de fato, por um profissional, né? Por exemplo, não queiram fazer o caminho sozinhas, né? Por que é importante a presença do profissional? É essencial porque é bastante complexo. Obviamente falei aqui de uma forma
simplificada. No entanto, se a pessoa sentir sintomas, por exemplo, pegando novamente no exemplo que falei, maçã, no primeiro dia a pessoa tem logo sintomas, temos de garantir que a pessoa não vai consumir nos próximos dias outros alimentos que possam também causar esse sintoma, e por isso é preciso rever aqui a alimentação para que a pessoa não confunda os sintomas desse alimento com outro alimento que possa estar a fazer o efeito e atribuímos a causa errada. Okay. Então, realmente, assim, é um tempo de investigação, né? Exatamente. Paciente, né? Não pode ser uma coisa feita assim, fiz um exame, porque eu mesma já fiz um exame de intolerância à lactose. Sim. Que ingere uma grande quantidade de um líquido muito doce, um exame muito difícil. E muito desconfortável. Para muito desconfortável. Não deu, mas eu sinto algumas coisas, né? Por exemplo, que a doutora disse a respeito do leite. Com certeza quem está de casa também sente algumas reações que não são tão boas. Então, quer dizer, esse exame não é tão simplista. Fez o exame e identificou. Exatamente. Aí que entra o método. Exatamente. Portanto, aqui é importante perceber, há pessoas que não precisam automaticamente passar por esse exame. Obviamente, não é possível, ou nem todas as pessoas têm essa disponibilidade. Obviamente cabe a mim, na hora da consulta, digamos assim, perceber se a pessoa vai beneficiar de fazer estes testes ou não, porque lá está, é bastante complexo, pode ter aqui avanços e recuos, dependendo da sensibilidade da pessoa, e também, estando aqui a falar da microbiota intestinal, ela acaba por ser influenciada com outros fatores, como sono, atividade física e até mesmo stress. Portanto, a pessoa pode sentir sintoma com aquele determinado alimento naquela quantidade e noutra altura está perfeitamente bem. Sim. Por isso requer aqui a tal investigação que falou e é pertinente, de certa forma, ter aqui uma consciência alimentar e uma consciência também a nível físico, porque a pessoa vai ter um profundo autoconhecimento através da alimentação. Sim. Doutora Joana, e na sua visão, a forma de se alimentar das pessoas mudou muito. As pessoas compram, né, coisas prontas. A doutora acha que essa alimentação mais industrializada, por exemplo, né? Não consumir o alimento que se faz, né? A maioria não tem tempo. Isso provocou também essas chamadas doenças, essas síndromes do intestino? Não é por as pessoas recorrerem a comida mais industrializada que pode ter levado a isto, no entanto, foi um abandono do consumo de legumes e de fruta, principalmente, entre outros fatores. Obviamente falo nisto porque temos, no caso das leguminosas, estão enlatadas e podem ser uma ótima fonte de proteína vegetal, por exemplo, ou até mesmo fonte de energia no nosso prato. E muitas pessoas acabam por não estar a consumir esse tipo de alimentos, como grão, feijão, lentilhas, que são bastante completos. E isso é um caso de alimento processado, mas que pode ser benéfico a esta necessidade, não é, que o consumidor tem e, de certa forma, a indústria respondeu, que foi dar produtos rápidos. Dar respostas rápidas. Exatamente. Né? Portanto, de facto, há produtos que podem ser benéficos manter, a nível de enlatados ou outro tipo de alimentos, mas não quer dizer que todos sejam maus, temos é de escolher dentro da nossa disponibilidade o que seja melhor. Temos, por exemplo, também os legumes congelados, que pode ser uma ótima forma de evitar desperdício e de incluir mais legumes, sendo mais rápido. Olha, grãos, que a doutora falou, é importante, né? Leguminosas, vamos chamar a atenção aí de quem está de casa, para melhorar a alimentação. Como a gente precisa melhorar a alimentação e até mesmo ter uma responsabilidade, né, doutora Joana, com a alimentação da nossa família. Por exemplo, nós mulheres, somos nós que muitas vezes, né, compramos, nós que trazemos os alimentos para dentro de casa, né? E eu vejo na sua fala aí um alerta para a gente retomar. Exatamente, as nossas escolhas começam logo na hora da compra e também fica aqui um pormenor que não é boa ideia irmos às compras com fome, porque a tendência de escolhermos alimentos que não sejam tão benéficos é maior, porque o nosso cérebro percebe que alimentos mais palatáveis, com gordura e açúcar ou com gordura e sal, nos vão dar energia rápida, quando estamos com fome, é isso que ele pensa. Portanto, ter aqui uma lista de compras, incluindo estes alimentos, vai ser essencial para aliar o facto de não termos muito tempo e organizar
o pouco tempo que temos. Doutora, mas nós vamos aí passar para um outro assunto ligado a esse, que são as consequências também dessa má alimentação nas chamadas doenças alimentares, né? Então, eu queria que a doutora começasse a falar para nós quais são essas doenças, né? Aqui a nossa produção citou várias, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia, né? São doenças que estão no nosso meio aí muito comuns e outras que a doutora considera. Eu queria que a doutora falasse. O que causa, primeiro, o que causa esses distúrbios? Antes de mais aqui, as doenças de comportamento alimentar acabam por se caracterizar por uma perturbação consistente, persistente, aliás, no comportamento alimentar, no que toca às escolhas na alimentação e também têm impacto a nível físico e psicossocial. Temos aqui as três grandes, digamos assim, diagnósticos nesse sentido. Portanto, a perturbação da ingestão alimentar compulsiva, que é caracterizada por episódios de grande compulsão alimentar, ou seja, comer uma grande quantidade de alimentos num curto período de tempo, sentir culpa logo a seguir à refeição, ou até mesmo aqui sentir vergonha pela velocidade que tem na hora da refeição e o facto de comer também de forma isolada e ter um pouco de vergonha social por aquilo que apresenta. É importante aqui ressalvar que o excesso alimentar, ou seja, uma pessoa comer mais no Natal ou na Páscoa, não tem nada a ver com esta perturbação. Esta perturbação é diagnosticada pelo médico psiquiatra e é preciso ter aqui atenção à gravidade que depois vai ser determinada. É diagnosticada pelo médico psiquiatra, atenção aí. Não é a nutricionista que identifica. O pequeno nutricionista pode perceber alguns sinais e indicar para o médico psiquiatra. Entendi. É fundamental. Para além desta perturbação, também existe a anorexia nervosa, que é caracterizada pelo medo de engordar e de aumentar de peso. Podemos classificá-la em dois subtipos. Anorexia nervosa restritiva, em que a pessoa acaba por restringir muito a sua alimentação e acaba por até ter déficits nutricionais, podendo acontecer, e utiliza o exercício físico intenso como forma de compensação. Ou então, o subtipo purgativo compulsivo, em que a pessoa, para além de restringir muito a ingestão calórica e utilizar o exercício físico, pode recorrer, inclusive, uso de laxantes ou até mesmo diuréticos, recorrer ao vómito induzido e também aqui pode haver uma alternância com a compulsão alimentar. Por fim, temos a bulimia nervosa, que acaba também por ter um comportamento de compulsão alimentar, comer uma quantidade grande, e depois tem comportamentos purgativos, também através do vómito autoinduzido, ou uso de laxantes ou de diuréticos também. A grande diferença da anorexia pode ser que esta pessoa tenha um peso dito normal ou que não apresente um peso tão baixo como na anorexia nervosa. Pronto, estas são as diferentes. A causa destas patologias aparecerem é multifatorial. Conseguimos aqui entender que talvez tenha o início na adolescência, em que existe algum excesso de peso e como forma de colmatar a pessoa depois entra num ciclo de dietas restritivas, afetando a sua autoimagem, sendo que é importantíssimo aqui atuar e ter atenção a vários sinais para que se consiga diagnosticar o quanto antes. Entendi. Então aí há o papel aí de dois profissionais, né, doutora Joana, pelo que eu percebi, o psiquiatra e a nutricionista. Também pode haver psicólogo, também pode estar inerente ou também pode estar englobado nesta equipa multidisciplinar. Olha, nós vamos continuar essa conversa. A doutora vai falar um pouco melhor para nós desses distúrbios, de como tratar, porque é bem importante, né, doutora Joana? Orientar
as pessoas como tratar isso, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com a nossa conversa, para nós aprendermos muito aqui com a nossa convidada de hoje. Estamos de volta com Manhã Viva, conversando hoje sobre as doenças de comportamento alimentar, com a doutora Joana Inácio, que é nutricionista da Clínica Contigo e gentilmente está aqui para nos orientar e trazer informações importantes sobre como nós precisamos evitar, né? O que a gente precisa fazer para evitar essas doenças, para ter aí uma vida mais saudável e uma alimentação saudável, né? A vida saudável é a consequência da alimentação saudável. A gente precisa melhorar muito nesse sentido, todos nós. Mas nós temos aqui uma sugestão também da nossa livraria Canção Nova, sugestão de um bom livro que pode nos ajudar também neste tema. É o livro Desafio do Bem, 30 dias. Doutora Gisela Savioli, que nós acabamos de ver na peça no início do programa. Então, a doutora escreveu esse livro aí com sugestões de mudanças de hábitos, mudanças de atitudes que podem nos ajudar aí a ter uma vida melhor, ter mais saúde, que é isso que toda a gente quer, ter mais saúde. Então, é uma boa dica da doutora Gisela. São 30 dias aí que ela sugere, vai sugerindo, cada dia uma atitude nossa. Você pode pedir na nossa livraria Canção Nova esse livro. Mas voltamos aqui a conversar com a doutora Joana. Estávamos falando aí dos distúrbios alimentares, né? A doutora explicou sobre as doenças, as mais comuns, né, doutora? Essas três que a doutora Joana citou. Quais são as repercussões dessas doenças a nível físico e emocional? De forma geral, obviamente depende sempre das doenças do comportamento alimentar. Pode haver aqui isolamento social, pode haver aqui também uma valorização da autoimagem, ou seja, a pessoa associa o seu valor à imagem que tem. Entendo. Portanto, tem impacto também na sua autoestima e forma de estar. Pode haver aqui déficits nutricionais, até mesmo haver aqui alguma desregulação a nível hormonal, ou até mesmo anemia, por exemplo, e distúrbios gastrointestinais. Então, são processos, o tratamento não é um processo simples, né, doutora? É importante repetir essa informação, né? Para quem está nos vê agora de casa. É um tratamento que precisa de alguns profissionais de várias áreas. Exatamente. E nessas doenças, doutora, é necessário o uso de medicação? Sempre é necessário? Obviamente, por exemplo, a intervenção do psiquiatra, desculpa. Exatamente. Aí, obviamente, cabe aqui ao psiquiatra fazer esse diagnóstico e prescrever a medicação que ache pertinente, claro que sim. E pela experiência da doutora, como que é feita a reeducação nesses casos? Dependendo também da doença de comportamento alimentar, temos aqui um processo que é preciso estabelecer uma relação terapêutica com a pessoa, ou seja, estabelecer aqui uma relação de confiança, para que a pessoa, apesar de ter uma resistência à mudança, conseguir perceber as estratégias realistas que vão sendo colocadas em cada sessão e prevenir algum tipo de recaídas que possam haver. Obviamente aqui a educação nutricional propriamente dita, dependendo da doença do comportamento alimentar, tem de ser ajustada porque muitos pacientes chegam com um grande conhecimento sobre nutrição, do ponto de vista técnico, portanto precisamos aqui de certa forma analisar as crenças que têm e de desmistificar aquilo que possa existir. E é essencial depois a monitorização e ajustando aqui as estratégias ao longo do tempo do tratamento. Sim. O que os pais que estão nos acompanhando agora, doutora, o que é preocupante para um pai? Que ele às vezes observe um comportamento assim no filho e deve estar alerta, né? Se não é um desses distúrbios. Exatamente. Portanto, aqui é preciso estar atento, por
exemplo, se o elemento da família demonstra um grande interesse em dietas restritivas, se tem sempre cuidado de analisar calorias de uma forma que vá, de certa forma, exagerar, ou seja, há sempre um controle associado Sim. à alimentação. Sim. Por exemplo, pode haver a situação de, na hora da refeição, uma vez que existe aquela vergonha ou receio de comer alimentos para além dos considerados que são seguros, a pessoa pode espalhar a comida no prato de forma a parecer que já comeu alguma coisa, mas na realidade não comeu. Pode haver isolamento social, ou seja, a pessoa recusar a ir a eventos sociais porque sabe que vai estar fora da sua zona de controle. Entendi. Pode aqui também sentir a perda de peso, dependendo do comportamento alimentar, ou até mesmo a nível de análises clínicas pode demonstrar aqui algumas alterações. Doutora, essa questão da autoimagem que você referiu, né, é uma coisa que também preocupa não só nos adolescentes, nos mais jovens, mas eu penso que nos adultos também, né? E hoje a gente percebe a população vivendo uma outra coisa, o excesso também não é bom, que são as redes sociais, né? O uso exagerado também do telemóvel. A doutora acha que tem uma relação também, essa questão de ficar muito tempo ao telemóvel, com a possibilidade de desenvolver, por exemplo, uma compulsão, que geralmente dá mais fome? O que a doutora acha? Obviamente, esta exposição contínua a informação nas redes sociais, que muitas vezes pode não estar correta e não é fundamentada, pode levar aqui à construção de crenças e pode afetar o comportamento alimentar ou a forma que a pessoa se relaciona com a comida. Obviamente, o facto de estar sempre exposta a imagens de corpos perfeitos também pode haver o termo de comparação e achar que há sempre qualquer coisa a melhorar. Até mesmo podemos analisar aqui a promoção de atividade física intensa como forma de compensar, de certa forma, aquilo que comeu. Consegue-se ver muito bem por exemplos como eu hoje treino, hoje como isto porque mereço, porque treinei. Ou... A gente ouve muito isso na rede social. Exatamente. Mereço, desconta, né? Como Exatamente. se fosse descontar. Exatamente. Também existe aquela situação de eu só vou ao ginásio porque gosto de comer, ou obviamente pode ser visto como uma brincadeira, mas temos de perceber que se houver algum gatilho ou haja essa predisposição, a pessoa pode ver isto como um gatilho para iniciar aqui uma relação com a alimentação mais conturbada. E ainda também a cultura da dieta que tem vindo a instalar. Nunca tanto se falou tanto de dietas restritivas e, pelo oposto, temos a obesidade e excesso de peso. Obviamente, neste caso, acabam por estar também presente em muitos séries e filmes, como a forma que a pessoa magra é associada ao sucesso e quem tem mais peso não. Portanto, isto tudo são mensagens que ficam sempre no ar, digamos assim, quando estamos nas redes sociais. E depois temos de ter atenção a quem está do outro lado da tela e perceber de que forma é que está a absorver essa informação. E também o objetivo de quem está passando essa informação, né, doutora? Às vezes é só mesmo para uma exposição, quer dizer, não tem, como a doutora Joana dizia, não tem fundamentação, né? Exatamente. A maioria das informações. E o que a doutora sugere, assim, para quem está de casa nos acompanhar agora, o que a gente deve fazer para saber selecionar esse tipo de conteúdo, né? E introduzir na nossa vida? Obviamente aqui nas redes sociais pode começar por analisar o tipo de conteúdo que segue, perceber se o profissional é certificado naquela área ou não, porque há muitos tipos de pessoas ou de profissionais alegadamente que estão em determinada área, mas acabam por comentar muitas vezes a nutrição. Eu costumo dizer em jeito de brincadeira que não é por sabermos comer que percebemos de nutrição. Portanto, é preciso ter aqui este filtro e procurar saber a informação junto dos nutricionistas, se for no caso de alimentação que estejamos a falar, para perceber se essas informações são ou não fidedignas, sendo que há cada vez mais colegas nas redes sociais para, de certa forma, contrariar esta corrente de informação não fundamentada. Então, procurar
essa boa informação, né, doutora? Exatamente, sim. Procurar saber quem é a pessoa que está por trás, né? A doutora falou uma coisa que a gente vê muito, pessoas que não são da área, que não são de uma área, que enveredam por essa área, para quê? Às vezes só a busca de um lucro, né? Sim. E a rede social hoje se tornou uma grande forma de lucro, né? Então, quem está em casa, é preciso a gente ter uma atenção muito grande com relação a isso. Mas a nossa produção preparou algumas frases, doutora Joana, sobre a questão da alimentação. Alguns dados que é muito importante que a gente saiba dessas informações. Eu queria que a doutora comentasse. Vai aparecer aí no... já está aparecendo ali, olha lá. A alimentação inadequada é uma das principais causas evitáveis das doenças crônicas não transmissíveis. As nossas autoridades de saúde antevêem que em 2030, do total de mortes previstas, a percentagem atribuível a maus hábitos alimentares será de 13,8%. Percentual grande, né? E atribuível ao excesso de peso e obesidade será de 12%, ultrapassando o tabagismo. É verdade, estes números são preocupantes. Como disse anteriormente, nunca tanto se falou em dietas restritivas, parece estranho haver uma crescente obesidade e excesso de peso. No entanto, todos os fatores de uma pessoa ter uma vida mais agitada, não prestar atenção àquilo que está a comer, a tal exposição constante à informação que pode não estar bem fundamentada, acaba por influenciar na nossa relação com a comida e pode também refletir-se aqui a nível do peso. É importante referir que os portugueses têm consumido muito pouco a nível de legumes e de fruta. É expectável que se consuma aproximadamente 400 gramas por dia de legumes e fruta. Isto equivale, de certa forma, a comer legumes ao almoço e ao jantar e 2 a 3 peças de fruta por dia. Cerca de mais de 40% dos portugueses não consomem esta quantidade e quando vamos a analisar adolescentes e até mesmo crianças, esta percentagem sobe para 70%. Portanto, é urgente conseguirmos aqui incutir novos hábitos porque os filhos vão, de certa forma, refletir o comportamento que os pais têm. Portanto, não se pode exigir à criança que ela tenha um determinado consumo e cuidado com a alimentação quando os próprios pais não o fazem. Então, a gente precisa consumir 4 peças de fruta por dia. 400 gramas por dia, 2 vezes os legumes e 2 a 3 peças de fruta por dia. Ou seja, pode parecer uma coisa relativamente básica, mas muito poucas pessoas o fazem. Meu Deus, olha lá, doutora, outra informação. Portugal e a urgência da proteína vegetal. Em Portugal, a pegada de carbono alimentar per capita é a maior da União Europeia, o que sublinha a urgência de políticas públicas que travem o impacto climático do que produzimos e comemos. A verdade é que os portugueses consomem mesmo muita carne, nomeadamente a carne vermelha. Se olharmos para a roda dos alimentos, o que ela recomenda é consumir carne 2 a 3 vezes por dia. Os portugueses estão a consumir todos os dias. Portanto, acaba 2 ou 3 vezes por semana. Por semana, peço desculpa. 2 ou 3 vezes por semana. Sendo que isto tem um impacto porque, lá está, a indústria vai dar resposta aos consumidores, sendo que estão a consumir mais carne, tem de haver maior desflorestação para colocar o gado e por si só também tem de haver a desflorestação para conseguirmos aqui dar alimento a esse mesmo ao gado. Portanto, acaba por influenciar a pegada de toda a forma, não só a nível alimentar na saúde, mas também no planeta. Sim. Ô, doutora, eu admiro tanto a culinária portuguesa, porque eu acho que os portugueses comem bem, muito melhor do que nós brasileiros, por causa da sopa, dos legumes, mas precisa melhorar, né? Pelo que eu estou vendo. Exatamente. Sempre é tempo de melhorar. Vamos ver a próxima frase, não sei se vai ter, olha lá. Agora falando da anorexia. Uma nova investigação mostra uma associação entre a anorexia e o levantar cedo, por opção, ou seja, um early riser. No estudo consegue-se perceber como genes associados a uma certa característica
afetam outras e encontraram mesmo associação nos dois sentidos, entre anorexia nervosa e os genes associados ao cronotipo matutino. Meu Deus, doutora, acho que só daí já dá para a doutora comentar, né? Sim, Essa sim. associação. De forma geral, existem três cronotipos. O matutino, que é uma pessoa que tem naturalmente mais energia na parte da manhã, ou o vespertino, ou o noturno, que acaba por ter mais energia ao fim da tarde e acaba por tendencialmente deitar-se mais tarde. E o intermédio, que acaba por nem estar relacionado com um nem com o outro. Portanto, ao associarmos aqui a anorexia nervosa ao matutino, de certa forma faz sentido, embora uma das limitações do estudo seja que não conseguiram aqui diferenciar os subtipos da anorexia, mas sendo a anorexia característico ter uma ingestão calórica muito baixa, é normal que vai haver aqui uma disfunção a nível hormonal que vai afetar também o ciclo do sono e que a pessoa acorde naturalmente mais cedo. Portanto, o que fizeram foi estudar as pessoas que, segundo os relatos, tinham diagnóstico de anorexia, estudaram os seus genes e viram que tinham também no seu gene o cronótipo de matutino. Entendi. Vamos para a próxima informação, informações boas e muito atualizadas, né, doutora Joana? Do janeiro de 2024, já desse ano. O website cita alguns estudos de forma a mostrar a importância da fruta para o cérebro. Olha, como você dizia antes, né? É verdade, é verdade. A fruta, então, é importante até para o cérebro. Doutora, fala para nós aí um pouquinho sobre essa notícia. Aqui a fruta acaba por, dependendo, há frutas que têm mais do que outras, mas encontramos os flavonoides, que têm uma ação anti-inflamatória e antioxidante, portanto aqui acaba por atuar na inflamação de forma geral que somos expostos através do stress. No entanto, o estudo aqui em causa associou ou fez o estudo na demência e conseguiram perceber que ao aumentar o consumo destes alimentos nesta população, perceberam que houve uma melhoria a nível cognitivo e a nível de memória de acordo com os testes que eles fizeram. Portanto, é mais uma prova que a alimentação é fundamental e incluir frutas é sempre uma boa ideia. Os benefícios, né, são inúmeros. Às vezes a gente não pensa, né, não sabe também, que vai para além do que a gente imagina, né? Olha, mais uma notícia. Papa alerta para a gula do consumismo que destrói o planeta. Olha, o Santo Padre sempre antenado, doutora Joana, com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? O Papa Francisco recomenda sobriedade para criar uma relação equilibrada com a alimentação. Se o lermos do ponto de vista social, a gula é talvez o vício mais perigoso que está a matar o planeta, porque o pecado de quem cede diante de uma fatia de bolo, considerando tudo, não causa grandes danos, mas a voracidade com que nos soltamos desde alguns séculos em relação aos bens do planeta está a comprometer o futuro de todos. Que bonito, né? O Papa disse numa audiência pública semanal. É importantíssima, uma mensagem fundamental. Obviamente aqui conseguimos entender que a alimentação acaba por influenciar não só a nossa saúde como o planeta, na perspectiva em que o consumismo está, é a palavra de ordem, sendo na alimentação ou noutros sentidos, mas principalmente aqui na alimentação, pegando no exemplo da carne, tem o efeito que tem no planeta, mas também o simples ato de irmos preferir alimentos locais ou até mesmo ir a produtores locais e comprar a granel, por exemplo, evitando aqui o desperdício e evitando algumas caixas, reutilizar, por exemplo, as caixas ou até os sacos, são tudo coisas que acabam por estar aqui inerentes na alimentação, até mesmo o produtor local já não é preciso uma deslocação tão grande como vir uma fruta do outro lado do planeta, obviamente a pegada ecológica também vai ser diferente e aliado ao facto que há cada vez mais acessibilidade e disponibilidade que não existia há uns anos atrás e isto aqui acaba por dar a sensação que, independentemente das minhas escolhas de hoje, o amanhã está assegurado porque é só ir ali ao supermercado ou fazer aquilo e acaba por não pensar nas suas ações. Portanto, aqui é importante repensar e refletir que podemos fazer muita coisa só com a alimentação, guiando-nos aqui pela alimentação, através destes pontos-chave que falei,
e até mesmo, através da culinária, reutilizando alimentos que, por exemplo, já não dá para a família toda, por exemplo, que sobra uma fonte proteica, carne ou peixe, ou até mesmo legumes, já não dá para a família toda, podemos colocar uma quiche e estamos a reutilizar aqueles alimentos, eles já não vão ser desperdiçados, por exemplo. Isto aqui são Muito várias bom. ideias para colmatar esta atitude que tem-se vindo a verificar ao longo dos anos. Ou seja, não deitar no lixo se o alimento ainda pode ser consumido, né, doutora? Exatamente. Não é cristão isso, e é inadmissível numa situação que a gente vive hoje, sabendo que ao nosso redor tem tantas pessoas a passar necessidade, não tem condições, né, Exatamente. de comprar, e nós jogarmos fora, né, deitarmos fora aquilo que é o alimento. Gostei da sua dica aí para as mães que estão em casa, né? Espero que seja útil. É útil aproveitar o que não dá para a família toda para fazer um outro prato, né? E a criatividade, né, doutora Joana, Exatamente, das exatamente. mães. Mas como que é feita a avaliação do padrão alimentar? Através de algumas perguntas de preferência alimentar ou até mesmo da rotina, portanto, até mesmo do comportamento alimentar, perceber se a pessoa tem algum daqueles comportamentos que falámos restritivo ou o uso de algum tipo de suplementos associado e perceber também, junto da família, se for menor, perceber se conseguem estar presentes no tratamento. E quais os aspectos que podem motivar, doutora Joana, para que haja uma melhor alimentação? Ora, aqui a saúde é uma delas, podemos pegar aqui nisso, ter uma melhor qualidade de vida é essencial. Obviamente muitas pessoas não pensam daqui a 5, 10, 15 anos, mas é mesmo muito importante perceber que as escolhas de hoje vão impactar no amanhã, portanto aqui não só pela nossa saúde, mas também pelo planeta, como conseguimos ver, é urgente tomar aqui esta consciência alimentar para nos elucidar e trazer também a criatividade ao de cima. Sim, eu tenho certeza que quem está acompanhando agora está absorvendo, né, bebendo aí dessa informação, dessas dicas tão boas que você trouxe para nós, e como é importante a gente tomar essa consciência e a partir de nós tentarmos ajudar aí a nossa família, né? Porque é uma cadeia, né? Como a doutora dizia, quem não tem bons hábitos alimentares vai passar para os filhos. É como se fosse algo que vai só passando, né? Exatamente. Assim como também quando nós mudamos, sempre é tempo de mudar. Quando nós mudamos nossos hábitos também, quem está ao nosso redor vai mudar também, não é, doutora? É verdade, muitas pessoas acabam por entrar em consulta e o motivo é: eu quero correr atrás do meu filho sem me sentir cansado, quero levar as compras todas do supermercado sozinha, quero ter aqui uma maior funcionalidade e trazer aqui também uma, de certa forma, consciência corporal e ter esta liberdade também de conseguir fazer todas as atividades diárias com energia. Com energia. E estamos chegando já ao final do nosso programa. Passou muito rápido. Verdade. Mas eu queria que a doutora deixasse a mensagem, sua mensagem final, né? Como profissional nessa área que é tão importante, que hoje está tão procurada, né? A área dos nutricionistas. Eu acho que aumentou muito a procura, Sim, não é verdade. Porque houve, lá está, esta percepção por parte do público que é preciso fazer mais em prol da saúde, sendo que os nutricionistas acabam por auxiliar nesse objetivo mesmo. A mensagem final é que, se depois deste programa ainda acham que as dietas restritivas e fazer exercício físico intenso para perder peso, acham mal, têm de ver novamente o episódio, porque já percebemos que as dietas restritivas acabam por afetar a forma que vemos a alimentação e a relação que temos com ela. Aproximadamente 95% das dietas restritivas acabam em fracasso e acabam por, inclusive, levar a excesso de peso ou aumento de peso posteriormente, porque o característico destas dietas é tirar os tais hidratos de carbono, muito conhecidos por toda a gente, que são vitais para a nossa energia e que acabam por ser abandonados, esses hábitos a longo prazo, e muito bem, porque os hidratos de carbono são essenciais. Portanto, ver aqui que
o peso e o bem-estar são essenciais para a nossa saúde e é preciso aqui tratar de vários pilares em conjunto para que consigamos atingir a qualidade de vida que necessitamos e, eventualmente, se tiverem alguma dúvida ou questão, procurar os nutricionistas, que são os profissionais habilitados para vos ajudar neste mesmo objetivo e que não comam menos, comam melhor. Como melhor. Olha que maravilha. Terminamos assim o Manhã Viva. Não comam menos, mas comam melhor. É isso mesmo. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Pela sua presença. Foi uma bênção para nós conversar sobre isso, para quem está em casa, ter essa informação tão útil. Que Deus abençoe seu trabalho, sua Muito missão. obrigada. Igualmente. Muito obrigada. E a quem nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua presença. Agradecemos ao nosso benfeitor que mantém esta obra de evangelização no ar. É por causa da sua ajuda que a Canção Nova está em Portugal, levando esta boa informação, essa boa conversa e levando, sobretudo, a evangelização, né? Que tudo nós sabemos que Deus quer o melhor para nós e é Ele que nos conduz. Você pode mandar esse programa para alguém, esse tema tão importante. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Lá há uma playlist do Manhã Viva e você pode acessar outras vezes e enviar para alguém. Deus abençoe. Até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.